Olá, muito bom dia! Mais uma segunda-feira, gente, que a gente começa assim, com essa inspiração total, porque mulher empreendedora já começa sacudindo tudo, né? E toda segunda a gente está aqui, sempre recebendo uma convidada para compartilhar uma história, para inspirar, gente, porque nada melhor que motivar as outras pessoas que a gente ouvir os exemplos. Porque se uma pessoa consegue, a gente também consegue. E hoje aqui, recebendo ao meu lado, ela que vem revolucionando o mercado, né? De corretora de imóveis, aí entrou juntamente com seu pai, mas hoje já fez o seu nome, né, Mayara? Bom dia, Liz. É um prazer estar aqui conversando com você, estar conversando com as mulheres também ali do seu Instagram e com as mulheres que estão nos escutando. É uma honra estar nesse lugar. Ai, que bacana. Gente, pessoal do Instagram, pode ir mandando um recadinho, perguntas, que assim quando eu terminar a transmissão na GDS Web Rádio Brasil, que eu estou ao vivo, eu venho aqui e interajo com todas vocês. Tá bom, meninas? Agora, Mayara, vamos lá. Como que começou aí a sua entrada no segmento? Seu pai tinha uma corretora, veio dele essa inspiração inicialmente? Não. Já começando que não. Bom, em 2013 eu estava no meu último ano de faculdade, né? Eu trabalhava no escritório de advocacia aqui de Cachoeiro e não tinha interesse em seguir na advocacia. Um dos interesses que eu tinha, muito provável, era lecionar, era ir para o lado, né, ser professora de faculdade. E não tinha interesse também em concurso público, mas eu já vendia revista, cosmético de revista, né, naquela época. E eu lembro que eu fui uma da que mais vendeu numa campanha e ganhei um DVD. Então, logo em seguida, eu, com minha psicóloga em época, né, a gente conversando, ela falou: Mayara, você tem total tino para venda, você tem uma possibilidade aí de trabalhar com seu pai e de ser uma vendedora que vende um dos produtos mais caros do mercado, por que você não tenta? E aquilo para mim fez muito sentido, né? Só que quando eu quis entrar na imobiliária, meu pai não quis deixar, né? Ele não falou: não, eu não tem que vir depois, você precisa passar por outras experiências. Eu falei: não, eu vou entrar com você querendo ou não, já é uma decisão. E aí foi assim que começou a minha história na Tófano. E como que foi lá atrás? Porque até então era um mercado altamente masculino. A gente não via Sim, mulheres. sim. A gente só via corretores de imóveis, né? Até por essa questão dos empresários, dos Sim. investidores. Então, como que foi para você esse momento quando você chega e você entra no mercado? Isso é até estatístico, né, Liz? Isso que você está trazendo aqui. Bom, corretagem de imóveis não é uma profissão que a pessoa nasce e olha e fala: nossa, ele tem carinha de corretor, né? Vai ser corretor esse menino, olha. Né? Não é essa profissão que as pessoas veem, às vezes até de fato como uma profissão. Vem às vezes como bico, como algo que você, às vezes ficou desempregado. Então, inúmeras vezes eu já tive em restaurantes, em inúmeros lugares que sempre tem alguém que fala: eu já fui corretor, eu já fui corretor por um período, né? Então, assim, a corretagem, ela é uma profissão que ela te escolhe, não é muito você que escolhe ela. E quando ela te morde, não tem saída, né, Liz? Então, quando eu comecei em 2013, eu via que era um mercado que, né, naquele momento, ele estava passando por um momento de profissionalização. Como eu não tinha cliente, porque por mais que eu estivesse trabalhando com meu pai, as pessoas achavam isso bonito, mas não compravam comigo por causa disso, Ai, meu né? Deus. As pessoas olhavam e falavam: que bom que sua filha está aqui, mas eu vou lá fazer negócio com seu pai, né? Então, assim, eu tinha que conquistar o meu espaço de um jeito ou de outro. E a oportunidade que eu tinha mesmo era de estudar. Eu entrei num momento em que o mercado estava passando por uma transição muito grande para o digital. Foi justamente essa mudança. Então, não existe Instagram como é hoje, nem o WhatsApp, na verdade, como é hoje. O WhatsApp, ele veio um pouquinho até, ali acho que entre 12, 13, mas não era todo Sim. mundo que tinha. Sim, sim. Eram poucas pessoas que tinham, né? Então, assim, a gente ainda respondia os contatos do cliente por e-mail, ainda tinha essas questões, né? Então, quando eu entrei, para mim me restou estudar mesmo. Eu falei: olha, eu vou estudar o meu mercado local, vou estudar o que está acontecendo por aí, para poder entender como que eu posso me posicionar.
Em termos masculinos, sim, enfrentei muita, ainda enfrento, na verdade, né? Você como mulher nesse mercado, você tem que provar o seu valor 2 vezes. Você não basta, não é algo natural, vamos falar assim, é algo que as pessoas ou justificam, ou menosprezam, ou precisam quebrar a cara para voltar e falar, não, realmente era isso. Então você tem que ser melhor do que a média, né, basicamente. E eu lembro de um episódio em específico de um cliente que foi na imobiliária uma vez e ele falou: quem é você para me dar esse conselho? Você é uma menina, você não sabe nada. E hoje, anos depois, ele voltou, pediu desculpa, hoje me trata muito bem. Então, assim, existem 2 razões. Existe uma razão social mesmo, né? Sim. Que existe algo que a gente precisa entender que não vem de uma consciência, e eu acho que é isso que é um papel mais importante, me estendendo um pouquinho na resposta. Me estendendo aqui, eu acho que é o papel mais importante do Café com Alice que você faz. É as mulheres entenderem que o problema não é com ela. Exatamente. Quando você entende que o problema não é você, e aí você entende isso através de um conhecimento, de um histórico, até de um conhecimento social, você passa a se movimentar com menos desgaste. Eu acho que é a palavra. Então, você começa a perceber, de fato, que existe, sim, o machismo estrutural na sociedade, mas as pessoas não acessam isso com facilidade. E você precisa ali se posicionar, entender alguns movimentos que até nós, mulheres, né, eu, no caso, não sou mãe, mas ainda tenho a jornada dupla e a jornada tripla, né? Então, não basta ser empreendedora, tem que chegar em casa, cuidar da família, cuidar do filho. Então, muitos negócios, Liz, que às vezes não dão certo, não porque a mulher não foi capaz, mas sim, porque ela sufoca. Sim, sim. E é muito, muito interessante essa sua fala, porque, primeiramente, você traz aí a questão do conhecimento. É algo que eu estou sempre falando com as mulheres, sabe? Todos os cafés que a gente faz, agora eu criei também o e-book Network Vale Mais do que Dinheiro, e uma das dicas ali é a questão do conhecimento. Porque não adianta você entrar ali não sabendo por quê. A gente já é mulher, então já vai ter esse rótulo. Se você ainda não sabe o que você está fazendo, aí que dana tudo, né? E você vê que você teve a humildade, entendeu? De reconhecer, peraí, eu preciso ter algo a mais. E aí buscou o conhecimento aonde fez toda a diferença. E é o que eu falo com as mulheres constantemente. Gente, o tempo que você está no celular seguindo uma bobeira e o tempo que você está no celular seguindo algo que vai te acrescentar é o mesmo tempo. Só que você escolhe que tipo de conteúdo você quer receber, que tipo de conteúdo que você quer ter. As pessoas, Liz, mas como é que você consegue ler um livro por semana? Porque eu não vejo novela. Se eu visse novela, eu não ia conseguir. Então, o tempo que eu tô ali não vendo a novela ou não fazendo fofoca, eu consigo ler meu livro. E o conhecimento pra gente é tudo. Eu vejo isso que você falou aí da menina, muito, muito assim, mexeu comigo, até fiquei arrepiada, porque eu passei por isso também, sabe? Das pessoas falarem, apesar de eu ter 40 anos, mas eu tenho uma cara de uma pessoa mais jovem, e o tempo todo, até mesmo na última campanha, na última eleição municipal, eu fiz 7 campanhas. Eu sentei numa mesa com homens, e eram 11 homens e eu a candidata de mulher. E eles não deixavam eu falar. Sabe? Tipo assim, o que essa menina tá fazendo aqui que vai colocar? E aí eu tive que pegar e abrir todo o leque de conhecimento que eu tinha, mostrar, pedir para fazer o primeiro, para eles verem que ia dar certo. Então, o tempo todo a gente tem que estar aproveitando esses testes, agarrar e fazer. Sim, e olha como que começa um pouquinho do machismo estrutural. Você começou assim: apesar de eu ter 40 anos, eu tenho uma cara jovem. Não, você não tem apesar. Sim. Não tem apesar. Tem essas coisas assim, né? Tem um Instagram que eu sigo, chama Cool50. Eu acho que eu falei dele com você uma vez até. E ela fala, a Heloísa pensei que fala isso, né? Tipo assim, nossa, você tem 50, mas você tá tão bem, o que tem nesse mais? Né?
A gente vê até na representatividade feminina mesmo. A gente percebe, às vezes, em propagandas, na Natura, a mulher 50 mais magra, com aquele cabelo branco, e do tipo assim, não, a mulher dos 50, dos 60 ainda tá pintando o cabelo, não tá representada com cabelo branco, com... Sim. Sabe como? Então, e é muito isso, é esse lugar de fala, né? Por isso que eu começo falando que é uma honra, porque assim, pra gente estar aqui hoje, existe um passado aí que se a gente não for observar também, para ter chegado nesse lugar de fala aqui. E é inúmeras as vezes que a gente é interrompido por N motivos. E eu comecei com 22, né, Liz? Então, assim, além de tudo, no mercado muito masculino, começar com 22 anos, realmente eu era uma pessoa muito jovem, né? Mas eu tive, assim, a possibilidade de aprender com grandes pessoas que até hoje são grandes no mercado. Acho que o network que eu consegui fazer dentro do meu mercado, em aprendizado, que eu acho que é o que você falou, a gente precisa ter uma humildade, ainda mais hoje que a gente não sabe nada. Verdade. Hoje a gente tem a opinião de tudo, sobre tudo, isso é democrático, é legal, mas existe um limite para a gente continuar aprendendo. Eu sempre falo com o pessoal lá na imobiliária, né? Se a gente está com um copo mais cheio, a gente não tem espaço para outros aprendizados, para outros pontos de reflexões, e principalmente com a gente mesmo. Então, assim, há um estereótipo do que é ser uma mulher empreendedora, há um estereótipo do que é ser uma mulher, vamos falar assim, feminista, né? E que não, a gente tem que ter a liberdade. Você percebe muito isso, sabe onde? Numa grávida. A grávida escuta a opinião de tudo e o tempo todo, de como ela deve ou não fazer. Verdade. E, às vezes, depois que o neném nasce, de como ela deve ou não fazer. E você tem N livros que falam de como você deve ou não fazer, quando, na verdade, você tem o seu corpo. Verdade. Que você precisa escutar, que você precisa entender, que você precisa ouvir. O que vai funcionar para uma não vai funcionar para outra. O que é o sonho de uma não é o sonho de outra. O que é viver uma vida independente para uma é completamente diferente para o outro. Então, a gente vive num contexto, eu vejo hoje, assim, até, de certa forma, um pouco adoecido, sabe? Porque quando você vai para uma rede social, então, que há comparativos o tempo todo, que é uma das maiores formas de infelicidade é você se comparar com alguém. Exatamente. Nossa, esse assunto que você tocou agora é importantíssimo. Semana passada eu gravei um story sobre isso e direto, assim, né, eu vou nas clientes que eu atendo aí e elas sempre falam, né, porque eu vi que fulano tá fazendo isso e fulano, não. E como é que consegue? Eu falei, gente, foca em você, porque às vezes o que a pessoa tá postando nem é o que tá acontecendo. Depois que eu vi aquele documentário, não sei se você viu, Fake Famous, um documentário que tem no HBO, ele mostra... que qualquer pessoa pode virar uma influenciadora, tudo comprado, mostra a questão dos robôs, né, dos bots. E você olha aquilo, você fala, meu Deus, isso existe? Você fica assim, no primeiro momento você tem vontade de sair das redes sociais. Só que depois você fala, não, eu quero ficar para fazer a diferença. Aí te dá mais força de ficar e mostrar a verdade. E as mulheres o tempo todo se comparando, o tempo todo. E eu falo, gente, olha para você... O Pablo, eu faço mentoria com ele toda segunda-feira, ele faz uma coisa muito legal, que toda segunda-feira a gente vai comemorar os micros resultados. Às vezes, aquela coisinha pequena que você conseguiu fazer, que às vezes você está olhando o macro do outro, mas para você, às vezes, tomar um pouco mais de água durante o dia, algo que você não fazia, já é um micro resultado. Sim. Até porque a gente vive socialmente hoje em algo onde tudo, entre aspas, é possível, né, Liz? Então, assim, pegando o gancho no empreendedorismo, a gente sabe como que é. A gente sabe o preço que a gente paga. A gente sabe que você ser parte de um negócio é muito diferente de você ter um negócio. Com certeza. Então, quando você atua numa empresa que você vamos botar aqui, uma vendedora... Você tem ali um pedaço pequeno daquele negócio. Quando
você vai para uma empreendedora, que você precisa olhar o 360, é muito diferente. E isso é vendido como algo muito acessível, né? Não, você também pode ter a luz do sol, basta você querer, né? Nossa, é super fácil. Não, não é. Não é. Porque é muito romantizado, né? Isso é muito romantizado. Então, eu falo, gente, aquela capa lá da revista Forbes, que a pessoa tá lá rindo, bonitinha, arrumada, é muito diferente de uma dia a dia, de uma gestão, vamos falar assim, que existe técnica, que existe aplicações, que é um jogo. Então, assim, é muito usando uma referência. Eu não sei se você viu aquele filme Não Olhe Para Cima. Não, Você chegou não vi a ver esse ainda. filme? Vou anotar, não vi. No final desse filme, eles vão para um paraíso, né? Considerado paraíso, e chega dando um spoiler, né? Adoro. Quando ela chega nesse paraíso, que é um lugar assim lindo, mágico, tipo onde Timão e Pumba vive, sabe, em Rei Leão. Ela é morta por um bicho qualquer, porque até no paraíso existe suas consequências, não existe esse lugar de plenitude all the time, né, o tempo todo, assim. Então, o empreendedorismo hoje, o capitalismo, na verdade, o capitalismo ele lucra muito com mulheres nesses lugares. Sim. E o que você falou foi muito bacana, porque assim, você falou, a primeira vontade que dá é de sair da rede social, porque qual é o movimento? Cara, eu não quero continuar nesse lugar que eu criei consciência que me usa dessa forma. Eu quero e que foi me ensinado a ficar nesse lugar dessa forma. Eu quero voltar para esse lugar com o meu jeito de querer falar e de querer entender, com a minha identidade. Então, são esses lugares que eu vejo que cabe a nós, mulheres, movimentarmos. Porque, assim, se você for pegando o gancho lá da novela, o que a gente aprende o tempo todo? A gente aprende que a gente é rival, porque a gente parte de um princípio de quem escolhe... muitas vezes as mulheres são os homens, né? Então, assim, se tem um cara lindo numa festa e ela escolhe fulana, automaticamente todo mundo... E aquela mulher, às vezes, vê seu valor tendo colocado na mão de um homem. Olha que interessante. Então, às vezes, você tem um tiozão gordão lá falando, nossa, olha a baleia saindo da praia. Tipo assim, meu amigo, você não está no seu melhor shape para estar falando disso. Então, o capitalismo juntando com o mercado da estética e com o mercado da cultura midiática, nossa! A Dove fez um comercial no YouTube, mas fez até travado, né? Não era um comercial aberto, não. Que mostrava isso, né? As mães assistindo os comerciais que as filhas vinham. E, na verdade, eles dublaram com a voz da mãe. Então, como se a mãe estivesse falando aquilo, da beleza, que ela tinha que ser isso. E as mães começaram a chorar e começaram a se chocar, porque é o conteúdo que as meninas estão recebendo. E com zero de maturidade, né? De compreensão para poder entender como é que eu vou digerir isso. Agora, Mayara, você falou de network, eu sei que você faz muito network. Como que era para você quando você saía para fazer network sendo mulher? Muita cantada? Ou as pessoas conseguiam, assim, qual a sua técnica que você usava para impor respeito? Você tinha uma âncora, alguma coisa que acontecia? Já tinha aquele cliente que marcou, às vezes, uma reunião e, na verdade, não era uma reunião, era para cantar? Então, eu nunca vivi essa experiência, não. Já vivi experiência de ser assediada, mas não dentro desse formato, porque eu acho que também vem um pouco do tipo assim, até que ponto é o quê, né? Então, não havia muito entrelinhas, assim, quando há negócios, né? E quando eu ia lá para fazer negócio e eu sempre fui muito pelo caminho do humor também, né, Liz? Eu acho que o humor, ele dá essa quebra, assim. E eu acho que também é uma frase que eu gosto, né? O homem sábio, e no caso nós, a mulher sábia, né? Ele sabe a hora de falar e a hora de calar, a hora de ser usado e a hora... Então, assim, como eu comecei a minha carreira, eu realmente era muito nova e eu estava em momento de aprendizado, foi um pedaço que eu tentava impor minhas ideias, eu não conseguia, mas no fim das contas eu senti que só eu saía frustrada daquela conversa, sabe como? Você tentava colocar a voz e tudo mais, aquilo não funcionava. No seu caso, você teve a oportunidade de validar a sua ideia, foi diferente, né? E aí eu comecei a ir pelo resultado mesmo, porque assim, rede social, por exemplo,
É algo que é bom, é bacana, dá visibilidade. Acho que cada um tem uma estratégia de trabalhar em rede social, mas também há muito do seu objetivo muito claro, porque do contrário é ego. Adorei isso que você falou. Muito bom. Influenciar não é algo que parte do tipo, nossa, eu quero ser, que legal ser blogueira, né? Ter uma... Gente, eu já conheci muita gente de perto para falar que, cara, tem gente que, claro, automaticamente é igual, por exemplo, a Rose, a Gabi Manganelli, você, a gente vê que vocês são o que são na vida pessoal e na vida social, assim, na rede social a gente tem ali, né, verdades. Mas eu já conheci outras pessoas que, assim, a pessoa é até não muito sociável, mas na frente do telefone se sente confortável, enfim. O que eu quero dizer aqui, obviamente, não é julgar ninguém, mas é demonstrar que nem tudo é o que a gente vê, porque a vida na rede social ela é editável. E me desculpe, hoje não é difícil você editar uma vida na rede social. É muito fácil você colocar ali que você é isso, mas aí é que tá. Vamos para o resultado? Qual é o resultado que você tem com isso? Porque é bom ter curtida, ter like, né? Ter comentários, enfim, isso é bacana. Mas, por exemplo, a minha estratégia na rede social, eu trabalhando na área imobiliária, dificilmente você vê postagem de imóvel no meu Instagram, né? Porque eu acho que isso é uma estratégia de panfleteiro digital. Sim. É diferente. O meu objetivo no Instagram foi, desde o início, ajudar clientes, dar dicas que as pessoas... Conteúdo, né? Você leva conteúdo. Eu te sigo e eu vejo. Exatamente, que as pessoas fossem usar na prática. Então, assim, a ideia foi levar conteúdo. Então, uma vez ou outra que eu posto um imóvel e tudo mais... Mas os rios estão ficando bonitos. Então, tô lá curtindo, tô gostando. É uma forma de apresentar o imóvel para o cliente diferente. Ficou muito bonito. Né? Porque, assim, ali o objetivo foi criar como se eu tivesse com o meu cliente dentro do imóvel. Porque olha que interessante, Liz, eu vejo muito conteúdo de corretores no Instagram em que o foco é o corretor. É o corretor olhando para o tempo, é o corretor vendo a varanda, é o corretor usando o sofá. Eu acho que aí você vai ver, às vezes, tem até aquele take na cara da pessoa olhando, né, a paisagem. Eu falo, mas, gente, o que isso é bom para o cliente final, que é o objetivo do vídeo? Então, é muito importante ter essa separação do ego, do resultado, para você realmente ir criando. O meu desafio hoje, Liz, hoje eu estou na gestão da Tófano, né? Hoje a gente tem lá mais de 10 colaboradores. É isso que eu ia te perguntar. Você, além de corretora hoje, você atua na parte administrativa mesmo, ali é a cabeça hoje. Né? Exatamente. E estratégia é algo que as pessoas, às vezes, não entendem no âmago, vamos falar assim, né? No fim das contas, uma pessoa que está em função de estratégia, ela é paga para pensar. Eu sou paga para pensar em novas possibilidades para o meu mercado, né? E, no caso, para a minha empresa. Então, assim, por vezes eu falo com o pessoal lá, eu falo, gente, eu vou precisar pensar nisso. E, às vezes, eu fico em casa, às vezes, meio-dia que eu fico em casa, de manhã até a hora do almoço, você já consegue ver as coisas por um outro ângulo, de uma outra forma, porque uma característica minha como corretora é criar negócio. Eu até falei com o Lucas assim, eu falei, amor, se eu fosse criar um curso na internet, qual seria o nome? Aí ele falou, como vender para quem não tem dinheiro. Porque, assim, o imóvel é um sonho, né, Sim. gente? É um sonho, mas não é um sonho sem percalços, sem obstáculos. Muito pelo contrário, é a maior conquista da vida da pessoa. Então, não é uma experiência fácil, é uma experiência desgastante, com muita expectativa, e que ali a nossa intenção é como tornar essa experiência menos dolorosa para o cliente, porque a gente sabe que tem inúmeras pessoas que fizeram um negócio uma vez e falam, olha, nunca mais. Nossa, se eu soubesse que tinha tal e tal ponto para observar, na próxima, quando eu for comprar, vou pensar 2 vezes. Então, em geral, a primeira experiência é boa. E aí, falando de coração, a régua do nosso mercado é baixa. É baixa.
Você pega corretores despreparados, Verdade. corretores que não entendem, às vezes, de um detalhe que pode mudar toda a experiência daquele cliente, que podem melhorar toda a vivência daquele cliente. Às vezes está focado só na venda, só no dinheiro, não está focado na pessoa, no sonho, igual você falou. Poucas pessoas têm um comprometimento com o sonho, né? É um mercado de muita empatia. E empatia é algo também que as pessoas confundem, porque, assim, empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai saber qual é o lugar do outro. Exatamente. Não tem como. O outro é o outro, você é você. Mas é você se conectar com as suas emoções que tem link com a emoção do outro. Isso é empatia. Então, é aquela pergunta, se fosse comigo, será que eu gostaria que fosse assim? Que eu fizesse isso? Porque chega uma hora, Liz, de confiança, que o mercado imobiliário ele é um mercado de confiança. Sim. Se as pessoas quisessem imóvel, hoje o cara vai no OLX, vai no porteiro, ele dá um jeito quando é o imóvel por si só. Então, ele procura um corretor já pensando nessa confiança. E chega uma hora que a confiança ela é construída de maneira tão bacana que há mais responsabilidade do que deveria na mão do corretor. Verdade. E aí, se não tiver esse limite para, não, deixa eu pensar nesse cara aqui. E outra coisa, colocar o cliente como decisor. Nós aqui orientamos os nossos clientes, mas a gente não pode decidir pelos nossos clientes. É muito diferente. Gente, eu vou trazer ela aqui de novo, porque nós falamos de tanta coisa que eu tinha tantas outras perguntas para fazer, mas nosso tempo já acabou. Entendeu? Já? Porque já, meia hora e assim, ó. Poxa vida. Nosso tempo, mas você vai voltar. Já vamos deixar uma agenda aí para dezembro, para você voltar aqui. Maiara volta. Tá bom, gente? Pra gente finalizar suas considerações finais, o que é ser empreendedora para você? Ser empreendedora tem que ser, para mim, uma vontade consciente do desafio que você vai estar entrando. Eu acho que hoje as pessoas vendem que tudo é possível, que tudo é dinheiro, mas eu acho que é muito do que te faz bem, do que te faz feliz. É importante você se desafiar. Você conquistar nada é fácil. Então, assim, exige ali um caminho a perseguir, mas é importante você se questionar do que você quer realmente para você. Nós, como mulheres, nós tendemos muito a agradar, né? Verdade. Então, às vezes, a gente escuta, não, para mim ser mulher, às vezes é ser uma boa mãe para o meu filho, mas e você, mulher? O que é bom para você? É importante trazer de volta essa identidade. Então, minha sugestão, minha dica é que você, como empreendedora, saiba realmente quem é a sua identidade na hora de você montar o seu negócio. Perfeito, gente. Esse foi o podcast aí, Café com a Liz, Papo de Empreendedoras. Hoje recebendo aqui a corretora de imóveis, Maiara Toffoli, que na verdade falou sobre marketing digital, falou sobre empreendedorismo, falou sobre investimento. Vou trazer ela aqui para falar exclusivamente para as mulheres que querem conquistar o seu imóvel. Como que faz para conquistar? Isso que a Maiara falou, da questão do sonho, da realização. Super apoio, porque eu sei o que foi para mim quando eu conquistei meu primeiro imóvel. Foi assim... Depois a gente vê que a gente é capaz de conquistar outros, então dá força. E eu sempre falo isso com as mulheres, eu vejo mulheres, às vezes, morando de aluguel, às vezes mulheres gastando seu dinheiro com roupa de marca, com coisas, nada contra, tá, gente? Mas, às vezes, assim, se você mora de aluguel, eu acho que você tem que pensar em como que você vai estar investindo o seu dinheiro. É porque é um lugar colocado, né? Gastar com roupa de marca e não ir para o mercado imobiliário é um lugar colocado culturalmente para nós, né? Mas sim, você pode ser uma mulher investidora. Então, assim, a gente conversar sobre isso, porque acho que a mulher precisa aprender a cuidar do dinheiro dela. Ela sabe o quanto é difícil para conquistar, então ela tem que aprender a aplicar para que esse dinheiro volte para ela aí e para que ela garanta uma aposentadoria também, né, gente? Porque hoje a gente está nova, a gente consegue trabalhar às vezes 20 horas por dia, mas isso não vai ser possível o resto da vida, né? Então vamos plantar agora para colher lá na frente. Olha, eu vou aqui me despedindo de vocês. Pessoal do Instagram, continua, que eu vou responder aí todos vocês, tá bom? Pessoal aí do GDS Web Rádio Brasil, muito obrigada por mais uma segunda-feira estar aqui. Depois, quem não conseguiu ver ao vivo, pode assistir lá no meu canal do YouTube, Liz Bravinha, essa entrevista que com certeza você pega muitos códigos aqui e o tema que vai ficar lá escrito na miniatura do vídeo é A Vida Não É Editável. Esse que vai ser. Adorei. Já peguei aqui esse código. Você acha que não? Vai virar meu stories. Próximo programa eu vou fazer com papel e caneta na mão, porque eu adoro ir anotando os códigozinhos que eu vou pegando das falas.
Beijo grande, gente. Fique com Deus e até segunda-feira.